Você sentiu o silêncio do dia 18? Eu não estou falando de silêncio sonoro. Sabe aquela sensação de colocar a mão no bolso, pegar o celular e perceber que nada funciona? Pois é, quando o X, o antigo Twitter, e o ChatGPT caíram no dia 18 de novembro, o mundo não só ficou sem memes, muita gente entrou em pânico. Redações de jornal pararam, programadores ficaram sem o copiloto de código e a nossa comunicação global sofreu um bug massivo. Novembro de 2025 veio para provar uma tese que a gente discute aqui há tempos. A nossa infraestrutura digital é muito mais frágil do que a gente imagina. Mas calma, porque o mês não foi só sobre telas pretas. Enquanto a internet colapsava, o mundo real mostrava-te a que veio. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nesse paradoxo. Vamos falar sobre como a inteligência artificial virou a vilã na COP30 por causa do consumo de energia. Vamos entender por quê. Apesar do caos tech, o agronegócio brasileiro colocou quase 2 bilhões de dólares no bolso do país. E, claro, vamos lavar a alma com o que rolou no Festival Nova Brasil. E este é o dossiê completo de novembro. Se ajeita na cadeira, pega seu café, porque a análise de hoje vai conectar pontos que ninguém te contou. Vamos começar pelo elefante na sala. O apagão do dia 18 parece roteiro de ficção científica, mas a realidade foi bem menos cinematográfica e bem mais burocrática. O que derrubou gigantes como o X e o ChatGPT não foi um ataque hacker de filme de ação, mas uma falha de infraestrutura. E é aqui que mora o perigo. Nós centralizamos nossa vida, nosso trabalho e nossa memória em meia dúzia de servidores. Quando um deles tropeça, milhões de pessoas caem junto. A pergunta que fica martelando na minha cabeça é: nós nos tornamos reféns da conveniência. Pense comigo, se isso durasse 24 horas ou uma semana, o seu negócio sobreviveria? O apagão de novembro não foi um erro, foi um aviso. E para apimentar essa discussão sobre infraestrutura, a ONU soltou um dado no mesmo dia 18 que passou despercebido por muita gente por causa do apagão. Só em 2025, o mundo ganhou 240 milhões de novos internautas. É como se um novo Brasil inteiro tivesse se conectado à rede em um único ano. É gente consumindo vídeo, subindo foto, usando nuvem. Só que a ONU também alertou para o lado B desse crescimento: a desigualdade. Não é todo mundo que está navegando no 5G. A brecha digital persiste. Temos mais gente entrando em uma rodovia que já está engarrafada e esburacada. A velocidade média caiu em regiões periféricas e a qualidade do acesso virou um privilégio de classe. A internet está crescendo, sim, mas ela está ficando VIP demais para ser democrática. Falando em tecnologia, lembra que eu citei o consumo de energia? Isso nos leva direto para Belém, na COP30, que aconteceu no dia 7. Todo mundo ama o ChatGPT, o Midjourney, as IAs que criam roteiros e imagens. Eu inclusive uso aqui no canal. Mas existe uma conta que não está fechando e ela é ambiental. Treinar um modelo de IA gasta uma quantidade obscena de energia e manter ele rodando para responder nossas perguntas bobas gasta ainda mais. Na COP30, o debate esquentou. O avanço da inteligência artificial está competindo diretamente com as metas de redução de carbono. É o paradoxo da modernidade. A ferramenta que usamos para tentar resolver problemas climáticos é, ela mesma, uma das novas vilãs do consumo energético. A gente quer o futuro, claro, mas será que estamos dispostos a pagar a conta de luz do planeta? A infraestrutura digital está balançando. O apagão mostrou nossa fragilidade e a COP30 mostrou o custo ambiental disso tudo. Mas o mundo não parou, pelo contrário. Enquanto os servidores esquentavam, teve gente usando essa mesma tecnologia para fazer dinheiro e otimizar trabalho. Afinal, se a ferramenta existe, a gente tem que saber usar, né? No próximo bloco, eu vou te mostrar como o WordPress e o e-commerce brasileiro estão driblando esses problemas e focando no que interessa: produtividade e lucro. Agora vamos virar a chave. Se a infraestrutura assusta, a aplicação prática da tecnologia fascina, porque mesmo com o mundo piscando, o boleto chega e a venda tem que acontecer. Durante o Fórum E-Commerce Brasil 2025, ficou claro que a era do feeling acabou. Sabe aquele comerciante que decidia o estoque baseado na intuição? Esse perfil está em extinção. O grande hype do evento foi o uso estratégico de dados. Não estamos falando apenas de saber quem clicou no seu anúncio. Estamos falando de predição. Os cases apresentados mostraram lojas que usam análise de comportamento para saber o que você vai querer comprar antes mesmo de você saber. Parece invasivo?
Talvez. Mas do ponto de vista de negócio, é a diferença entre lucrar e fechar as portas. Quem domina a leitura desses dados não está mais vendendo online, está gerenciando uma operação de inteligência. A lição que fica do fórum é: ou você vira um cientista do seu próprio negócio, ou vai ser engolido por quem é. E falando em inteligência e agilidade, quem trabalha com conteúdo na web, especialmente usando o WordPress, sabe o pesadelo que é a fila de edição. Você deve conhecer o drama. Você quer ajustar um texto, mas o designer está mexendo no layout e o sistema te bloqueia. Aguarde fulano terminar. Isso matava a produtividade de qualquer redação. Pois bem, novembro trouxe a libertação. O editor Gutenberg lançou finalmente a colaboração em tempo real. Pode parecer um detalhe técnico bobo para quem é de fora, mas para os criadores de conteúdo, isso é uma revolução. É o fim do "salva aí para eu entrar". Equipes inteiras agora podem construir uma página juntas, ao vivo. É a tecnologia parando de ser um obstáculo burocrático e voltando a ser uma ferramenta de fluxo. Isso conecta direto com o que falamos sobre o e-commerce. Velocidade. Num mundo onde a atenção do usuário dura milissegundos, quem publica mais rápido e com mais qualidade, leva da melhor. Então, recapitulando o nosso cenário até agora, temos uma infraestrutura global que dá sinais de cansaço, mas temos softwares na ponta, WordPress e IA de vendas, ficando cada vez mais geniais. É uma balança curiosa. A gente tem ferramentas incríveis rodando em uma estrada esburacada. Só que nem só de bits e bytes vive uma nação. Enquanto a gente discute software e nuvem, tem um setor que não depende de update de sistema para sustentar o país. Ele depende de chuva, sol e terra. Estou falando daquele setor que, quando tudo balança, segura as pontas. Vamos sair da tela do computador e ir para o campo? Porque os números que saíram de lá em novembro são impressionantes. Enquanto a internet discutia o fim do mundo digital e os servidores superaqueciam, o Brasil real, aquele que suja a bota de terra, estava operando em capacidade máxima. Os números que saíram agora em novembro são o tipo de notícia que acalma o mercado. Na terceira semana do mês, a nossa balança comercial registrou um superávit de 1,8 bilhões de dólares. Vamos parar um segundo para entender o peso disso. Não é só um número bonito numa planilha de Excel. Estamos falando de 1,8 bilhão de dólares entrando no caixa do país. Isso significa que nós vendemos muito mais do que compramos. Num cenário global, onde grandes potências estão patinando com crises energéticas e inflação, o Brasil mostrou que tem garrafa vazia para vender. O total de transações bateu 12,1 bilhões. É dinheiro girando, é contrato sendo fechado, é a roda da economia real girando pesado. E quem puxou essa fila? Sem surpresas aqui. Foi o campo. As exportações agrícolas, especialmente grãos e soja, foram as grandes responsáveis por esse resultado. O mundo precisa comer e o Brasil continua sendo o supermercado do planeta. Lembra que eu falei sobre a fragilidade da tecnologia no primeiro bloco? Pois é, o agro brasileiro tem seus desafios climáticos, claro, mas ele provou em novembro ser uma âncora de estabilidade. Quando o setor de serviços oscila ou quando a bolsa treme com boatos de tecnologia, é a commodity física, o produto real que equilibra a nossa conta. É a segurança de saber que, independente do algoritmo, a produção não parou. Agora, a pergunta de 1 milhão de dólares ou de 1,8 bilhão, o que isso muda na sua vida? Por que você, que trabalha num escritório ou tem uma pequena loja, deveria se importar com soja saindo do porto? O raciocínio é o seguinte: quando entra muito dólar no país, a tendência é a nossa moeda, né, o real, se valorizar. Com o dólar mais controlado, fica mais barato importar insumos eletrônicos e até o trigo do seu pãozinho. No fim do dia, um superávit comercial robusto ajuda a segurar a inflação. É isso que impede que os preços no supermercado disparem sem controle. Então, mesmo que você nunca tenha pisado numa plantação de soja, esse resultado de novembro é um alívio direto para sua conta bancária a longo prazo. É a macroeconomia garantindo o seu poder de compra no micro. Nós falamos de crises digitais, de ferramentas de trabalho e de bilhões na economia. Foi muita informação densa, eu sei, mas novembro não foi só tensão e trabalho. O mês também serviu para lembrar a gente de quem nós somos quando desligamos o Wi-Fi e paramos de olhar a cotação do dólar. Teve festa, teve encontro e teve muita música boa. Para fechar esse dossiê, eu quero te levar para o meio da galera, onde a energia foi outra. O Festival Nova Brasil não foi só um show, foi uma aula de identidade.
quem estava lá sentiu a energia de ver gigantes como Alcione, Seu Jorge, Nando Reis e Samuel Rosa. E não é só sobre a música, é sobre o que ela representa. Num mês onde a gente viu a tecnologia falhar e deixar a gente na mão, a música ao vivo lembrou que a conexão humana não precisa de Wi-Fi. Ver essas lendas celebrando a diversidade da nossa cultura, com dias dedicados a diferentes estilos, foi a prova de que, independente da crise digital, a nossa criatividade analógica continua imbatível. E tem um detalhe que eu adoro observar: a mistura de gerações. Tinha gente que viu o Nando Reis começar nos Titãs e gente que conheceu ele pelo TikTok, todo mundo cantando o mesmo refrão. Isso é cultura. É isso que cria o tecido social que segura a gente quando a economia aperta ou a política divide. O Festival Nova Brasil fechou o mês com chave de ouro, lavando a alma da gente e recarregando as baterias, não as do celular, mas as nossas mesmo, para o que vem por aí. Então, o que a gente tira de lição desse novembro caótico e intenso de 2025? Nós vivemos um paradoxo. De um lado, vimos o quanto somos vulneráveis digitalmente. O apagão do dia 18 e o consumo energético das IAs na COP30 mostraram que o nosso futuro tecnológico tem um preço alto e uma infraestrutura frágil. Por outro lado, vimos a força do mundo real. O agro segurando a economia com bilhões em superávit e a cultura nos lembrando da nossa humanidade. A mensagem que fica é de equilíbrio. A tecnologia é incrível, o WordPress e o e-commerce provaram isso, mas ela não pode ser nossa única aposta. Precisamos do digital para voar, mas precisamos do real para ter onde pousar. E você? Quando a internet caiu no dia 18, qual foi a primeira coisa que você sentiu? Pânico ou alívio? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber se você é do time que quer mais tecnologia ou do time que quer voltar pro analógico. Se você curtiu essa análise completa, já sabe, deixa o like, se inscreve para não perder o dossiê de dezembro, nem que promete, e envia esse vídeo para aquele amigo que surtou com o apagão. A gente se vê na próxima conexão. Tchau!